Olá, hoje eu quero contar para vocês o conto da Mulher Esqueleto, que é um dos contos que faz parte do livro Mulheres que Correm com Lobos, da autora Clarissa Pinkola Estés. Esse conto é um conto do povo Inuit, que é um povo que vive nas planícies geladas, no Polo Norte do nosso planeta. E, segundo este povo, os casamentos acontecem não do ponto de vista romântico, pelo amor, mas para que o casal junto busque uma transcendência. Ou seja, eles acreditam que através da relação marital há uma elevação em direção à espiritualidade, seja de um dos membros do casamento ou do casal. A partir daí, eu faço aqui uma analogia, entendendo também que o casamento para ele está fortemente ligado à sobrevivência, porque a gente está falando de uma planície congelada, que imprime condições de vida bastante difíceis para o ser humano e, portanto, traz também tarefas muito áridas para serem enfrentadas no dia a dia, em função do gelo, em função da escassez de alimento, em função das distâncias, enfim, em função de vários elementos. Vamos ao conto. Uma jovem havia feito algo da qual ela já não se lembrava. Como repreensão, seu pai levou-a ao alto do penhasco e de lá ele a atirou no mar. Ela cai, afunda e chega até o fundo do oceano. Lá, nesse lugar, as suas carnes e os seus olhos foram comidos pelos peixes. Ela então passa a ser um esqueleto de olhos vazados no fundo do oceano e que vaga de acordo com as correntes marítimas. Ela vai para um lado e para o outro sem nenhum tipo de vontade. Até que um dia, um jovem que morava distante do seu povoado e, portanto, não sabia que aquela enseada tinha se tornado mal assombrada, pega o seu barco e vai pescar. Ele então coloca o anzol na linha, joga fora do barco e fica aguardando, como é comum dos pescadores, que haja um movimento na vara de pescar que indica que houve uma pesca. Acontece que esse anzol vai até o fundo do mar e lá o anzol engancha em um dos ossos da mulher esqueleto. Quando ele sente o tranco, e foi um tranco forte, ele ficou animado, porque ele imaginou que fosse um pescado imenso, e isso ia garantir a sobrevivência dele por muito tempo, porque naquela região o pescado é conservado com a própria gordura do animal e pelo gelo, e dura muito tempo, colocando a sobrevivência como algo possível de se enfrentar. Então ele sente aquele tranco, ele amarra a linha na vara e volta remando em direção à praia. Quanto mais ele volta remando, mais ele sente aquele peso atrás do barco. Então, uma hora ele olha para trás e quando ele olha, ele vê um esqueleto enorme que se levanta e vindo atrás do barco. Então ele se apavora e rema rápido, tentando fugir, mas quanto mais rápido ele rema, como o esqueleto estava preso a seu barco pela vara de pescar, o esqueleto vem atrás. E ele então chega na praia, sai correndo do barco e vai correndo até o iglu, entra, fecha a porta e reza agradecendo, como ele fazia todos os dias, por ter chegado à sua casa. Então ele resolve acender uma lamparina e quando ele acende a luz, qual foi a sua surpresa quando ele viu que o esqueleto estava ali dentro? Ele então para e fica olhando assustado e ele vai olhando e de repente ele vai sentindo uma certa ternura, que talvez seja a base do bem-querer. O esqueleto estava num canto, todo retorcido e todo emaranhado pela linha de pescar. Então o homem se aproxima e aos poucos, enquanto entoa um cântico, ele vai tirando fio por fio, devagarinho, desemaranhando toda a linha que estava envolvendo o esqueleto. Depois ele vai reorganizando os ossos, que estavam todos também entrelaçados. E quando ele termina de fazer aquela atividade,
preenchido de ternura, ele então resolve colocar uma pele de animal em volta do esqueleto para aquecê-lo, deita, se envolve em outra pele e, olhando para o esqueleto, ele adormece. A mulher esqueleto, que até então estava em silêncio, porque ela tinha medo que qualquer movimento que ela fizesse gerasse um descontentamento e um castigo semelhante ao que ela sofrera pelo pai, quando ele adormece, ela olha para ele e começa a observar. E ela observa que uma lágrima escorre do olho dele. Aquele povo acreditava que quando uma pessoa dorme e uma lágrima escorre do seu olho, isso significa que ela está tendo uma lembrança de algo doloroso ou almejando algo. Então, ela fica tocada por aquele gesto, pela lágrima, ela se aproxima lentamente e beija o canto de onde nasceu a lágrima. E naquele momento, a lágrima não é mais uma gota de água, mas é todo um rio que inunda a mulher esqueleto de água, matando toda a sede que ela tinha desde o momento que o pai jogou pelo penhasco. Quando ela bebe essa água, ela começa a ouvir a batida do coração do homem. Então, com suas mãos de esqueleto, ela coloca as mãos no peito dele e tira o tambor coração. E ela olha para aquele movimento e para aquele som na frente dela e ela vai ficando encantada, então ela resolve ousar fazer pedidos. Ela pede então que suas mãos fossem gordas e fortes para tocar as coisas e realizar tarefas. Pede também que o seu corpo se preencha de carnes. Pede ainda que do meio de suas pernas haja uma divisão e que seus peitos sejam fartos e grandes para que ela possa acolher as pessoas que necessitarem. Quando ela termina de fazer os pedidos, todos eles foram atendidos. E ela então olha para o coração e pode devolvê-lo para o dono. Quando ela termina de fazer esse gesto, ela sente uma vontade enorme de deitar do lado do homem. Então, ela levanta a coberta dele, se aconchega ao lado dele e cobre novamente. Quando o dia amanhece, os corpos estavam entrelaçados, juntos e quentes. E a partir daí, esse casal passa a ser visto vagando pelos oceanos, pelas planícies geladas do Polo Norte, se alimentando dos peixes do fundo do mar. Esse é o conto que fala pra gente de um grande encontro, e eu gostaria de pedir para vocês que vocês ouçam com o coração e que vocês possam deixar esse conto fazer parte do vosso imaginário, que vocês se permitam entrar em contato com essas imagens e ficar com as imagens, como diz a psicologia analítica, que essas imagens possam preenchê-los de carne, possa tocar o vosso tambor coração, que vocês possam se sentir aquecidos e enternecidos por essa beleza de conto. Foi um prazer contar. Esse conto sempre me comove muito, porque eu acho ele de uma beleza, ele fala dos encontros e da grande possibilidade de transcendência que os encontros nos trazem. Obrigada.